Ok, a imagem que você falou era essa? Essa mesmo, porque eu vou explicar hoje um pouco da história do Deadpool com o Thanos, porque Deadpool sem Thanos, infelizmente, sente falta no cinema. Porque a história Hum, desses dois é tão profunda quanto Deadpool e Wolverine. Que eu vou começar falando do Deadpool e como ele conseguiu os poderes dele nos quadrinhos, que foi algo que não foi tão bem adaptado nos filmes. Agora, podemos uhum. começar? O Deadpool, Vai gente, lá. ele, igual nos filmes, ele tinha câncer, realmente. Daí, o Projeto Arma X queria fazer uns experimentos para testar um fator de cura aprimorado, porque o Projeto Arma X foi quem colocou o esqueleto de adamante no Wolverine e tudo mais, e eles recolheram DNA do Wolverine e trabalharam nesse DNA, melhorando o fator de cura dele. Assim, eles precisavam de uma cobaia para testar. E escolheram o Wade Wilson, justamente por ter um câncer fatal. E assim, se ele morresse, poderiam falar que era culpa do câncer. Daí, durante as experiências, foi um sucesso a aplicação no Deadpool. Só que vocês viram como ficou a aparência dele. Ficou daquele jeito mais ou menos do filme. Aí eles descartaram o Deadpool. Entretanto, o fator de cura ficou igual ao do Wolverine, só que não ficou exatamente igual. Ficou melhor, ficou mais poderoso. Mas o Deadpool ainda morria nesse momento. Ele poderia morrer, ele só era difícil. Aí que ele participava do jogo chamado Deadpool, que é um jogo de luta até a morte. Daí que ele foi se baseando no nome depois de um certo acontecimento, que foi o quê? Durante uma luta onde ele desistiu de lutar, ele e o oponente dele foram assassinados. Já que os dois desistiram da luta, os dois iam morrer. Aí um certo ser que se apaixonou pelo Deadpool devido a ele, por conta desse jogo, ele quase morria várias vezes. Ele conheceu um ser que era simplesmente a morte. Vocês podem ver aí que ele tá abraçado meio que com um esqueleto. Essa daí é uma das representações da morte nos quadrinhos. Ela, Tá por parecendo o se apaixonar esqueleto do He-Man. é a morte. Ela se apaixonou pelo Deadpool porque ele era um ser que não era e não era alcançado por ela, porque ele chegava perto da morte, só que nunca chegava até ela, porque ele se regenerava. Daí acabou gerando ciúmes simplesmente no nosso titã louco Thanos, que era apaixonado pela morte nos quadrinhos. Inclusive por isso que ele faz o estalo dos dedos que mata metade do universo dos quadrinhos, para agradar a morte. Thanos fica furioso porque ele fez de tudo para agradar a morte e ela se apaixonou simplesmente pelo Deadpool. Aí, com o Deadpool sendo a paixão da morte, ele decide afastar o Deadpool de vez da morte e utiliza seus poderes para dar ao Deadpool a imortalidade, fazendo assim ele não poder chegar mais perto dela, de maneira nenhuma, afinal agora ele já não morria mais. Assim, Deadpool fica com uma regeneração altamente poderosa e mesmo que todo o seu corpo fosse destruído, ele não morria. Aí, por isso temos toda uma ligação do Deadpool com o Wolverine e também com o Thanos. Afinal, o Deadpool continua dando em cima da morte, mesmo não podendo chegar perto dela. Aí por isso que Você eu peguei essa acha imagem, para que. mostrar como o poder do Deadpool é algo complexo, né? Você acha Pode que falar, no Léo, foi mal. filme eles não abordaram essa relação com Thanos justamente pensando em uma sequência? Pra não jogar tudo de uma Eu, vez? não só isso, Léo, como uma coisa. Tem que pensar que na época do Deadpool 1, os X-Men, inclusive o Deadpool, eram da Fox. Na época não podia ter ligação com o CM. Por isso, provavelmente Hum. não adaptaram essa parte, porque o Thanos não fazia parte desse negócio da Fox. Isso é uma coisa que eu pelo menos, acho que foi esse o motivo de não terem incluído o Thanos e a morte nos filmes. Aí, agora já seria um pouco difícil, a menos que pegasse o Deadpool de outra linha temporal e colocasse essa história nele. Mas eu acho que é por isso que não colocaram o Uhum. Thanos, porque questão de direitos autorais. Sim, tipo, se fosse pra adaptar essa parte, aí eles teriam que fazer, tipo, como se fosse um Homem-Aranha Multiverso da Loucura, sabe? Teria que, ou um reboot também, um reboot. É. Aí, só que não foi aí que o Deadpool apareceu pela primeira vez. Eu mandei pro Léo a capa da primeira aparição do Deadpool, que foi como um vilão em uma série dos X-Men. Deadpool. Não, não, peraí. É uma capa de quadrinho. Ah, o joguinho que eu falei ali, ó. Peraí. É uma das. É aí, ó. Essa é mesmo. Temos aí. Essa é a primeira HQ com a aparição do Deadpool, onde ele é um vilão. Assim como, por exemplo, o Pantera Negra começou. Que o Pantera Negra, gente, começou como um vilão nos quadrinhos do Quarteto Fantástico. Aí temos a primeira edição que o Deadpool aparece. Eu não vou, se eu não me engano, foi de 91 esse quadrinho. Só que nesse quadrinho ainda não houve confronto, por exemplo, entre o Deadpool e o Wolverine, que foi a ver anos depois. Alguém tem alguma pergunta até aí, mais ou menos? O que acaba rolando nesse quadrinho? Olha, esse daí eu, infelizmente, eu não sei, porque eu não achei nem review dele
e nem achei pra mim ler esse quadrinho. Porque uma coisa que Então deve ser uma raridade. eu já vi pra vender, só que eu não tinha dinheiro na época pra comprar. Infelizmente perdi a chance por enquanto, mas eu vou ver depois se eu acho pra comprar. Pelo que eu tô vendo aqui, a vestimenta dele parece ser uma vestimenta meio mecanizada, né? Tipo, você Olha, tem um pano vermelho, só que parece uma máquina. é que Igual as vai, é que com o vestimentas. passar dos anos foi mal. É que com o passar dos Parece anos foi igual mudando os as. autores. Parece Aí igual as vai, vestimentas dos Power Rangers. é que vai muito do traço do autor, porque temos que pensar que as HQs tem vários autores diferentes, aí dependendo do autor, o desenhista, e um pouco da sua própria habilidade no traje do Deadpool. Talvez pensasse que o Deadpool não fosse continuar em frente, fosse a única edição dele, porque já aconteceu isso nos quadrinhos, o personagem ficar tão famoso que ganhar HQ própria. Mas, hoje em dia, vemos Deadpool com diferentes trajes em diferentes realidades. Tanto que depois quero puxar um pouco disso também, das variantes Tem do até ele Deadpool. com um traje branco e preto. Isso. Tanto que aqui, ó, tem na capa do mangá do Deadpool, o volume 2 é ele com esse traje, branco e preto, e os olhos vermelhos. Esse é o traje da X-Force, se eu não me engano. Não vou me recordar exatamente agora. É, da X-Force. Aí tivemos aí, essa foi a primeira HQ com a aparição do Deadpool. Aí, 3 anos depois, em 94, tivemos o primeiro confronto do Deadpool com o Wolverine. Aí, por isso, provavelmente, teremos essa tão esperada luta do Deadpool e do Wolverine no cinema. Aí, ó, eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que é nessa HQ mesmo. Você pode ver o Deadpool sendo atravessado pelas garras do Wolverine. Aí, pode passar uma pro lado, Léo? São duas páginas de quadrinhos juntos. Aí, ó, aí é a cena do confronto entre os dois. A cena desse confronto, gente, foi gerada por um motivo, que assim, o Wolverine tinha ido visitar um amigo dele que também foi vítima do Projeto Arma X. Esse cara estava simplesmente com a namorada do Wade, que ela trocou o Wade por esse cara amigo do Wolverine. Aí o Deadpool vai e invade a casa dele para buscar a namorada dele de volta. Entretanto, o cara não tava lá, né, a namorada dele, e o Wolverine chega depois que o Deadpool invade a casa. Aí começa o confronto entre os dois. Aí daí foi o primeiro confronto marcado do Deadpool e do Wolverine. Eu não vou falar de todos, gente, porque são muitos. Aí eu queria falar só desse. São vários, por isso que no terceiro filme tem lá